Boas-vindas a mais um mergulho profundo. Hoje a gente tem uma base de estudo que é incrivelmente rica, densa e, acima de tudo, muito viva. Sim, muito viva mesmo. Olá para todo mundo. E a gente está debruçada sobre uma dissertação de mestrado da UFRJ, né, que foi escrita pelo Samuel Abrantes, e ele investiga a fundo a indumentária sagrada. Exato. E não só isso, a gente trouxe também tratados teológicos sobre religiões de matriz africana, compêndios mitológicos clássicos. E até para dar aquele contrapeso, sabe, com o chão do terreiro, a gente extraiu discussões bem fervorosas de fóruns e comunidades reais de praticantes do candomblé. Que é fundamental, né? Porque a proposta dessa nossa imersão de hoje é justamente tirar essa energia da superfície. Sim, a nossa missão com todo esse material é desmistificar e compreender as camadas mais profundas de uma divindade fascinante, que é a orixá Ewa ou Ieuá. Precisamos olhar para a complexidade histórica dessa divindade. Destrinchar esses mitos que são marcados por uma inteligência, muito peculiar. E entrar de cabeça no debate litúrgico sobre a iniciação. Que é um debate que movimenta muito as comunidades, né? Demais. É fundamental observar como diferentes nações, especialmente Queto, GG e Angola, lidam com a mesma força. Porque Ewa foge completamente das definições óbvias. Totalmente. E a leitura cruzada dessas fontes é o único caminho para entender a magnitude dela. E acho que vale destacar o porquê desse tema ser tão cativante para quem acompanha o nosso trabalho, né? Ewa carrega o título de Senhora das Possibilidades. Uma definição belíssima. Muito. Ela rege o sexto sentido, a intuição afiada e principalmente aquilo que permanece inexplorado. É muito interessante refletir sobre isso porque em um mundo contemporâneo, onde a superexposição dita as regras... Onde o óbvio é celebrado o tempo inteiro. Exatamente. Tentar capturar a energia do mistério, da vidência e do que não se deixa revelar facilmente é uma jornada de puro fascínio. Com certeza. E aí, começando pela geografia e pela própria natureza dessa energia, a literatura aponta o rio Ieuá, no estado de Ogun, na Nigéria, como o berço dela. Sim, a origem geográfica exata. Mas a gente sabe bem que a água de Ewa tem uma vibração diametralmente oposta à das outras grandes orixás das águas. É uma ruptura total com o arquétipo aquático mais popular que a gente conhece. Sim, porque quando a gente pensa na imensidão oceânica e na arrebentação, a referência imediata é Iemanjá, né? Iemanjá, claro. E quando visualizamos as águas doces, calmas, os rios de grande navegação, a gente pensa no domínio de Oxum. Mas Ewa é diferente. Completamente. A literatura teológica coloca Ewa em um domínio à margem dessa acessibilidade. Ela governa as águas inalcançáveis. As nascentes intocadas. Isso. Estamos falando das nascentes intocadas pela humanidade, daqueles riachos ocultos que cortam o interior de florestas virgens. Locais onde qualquer tipo de navegação é simplesmente impossível, né? Impossível. A essência do domínio dela é a preservação daquilo que ainda não sofreu a corrupção do toque humano. Nossa, e lendo as descrições dos fenômenos naturais ligados a ela, a poesia visual é muito forte. As fontes cravam Ewa como a senhora da neblina e do nevoeiro. Aquela manifestação atmosférica que ofusca a visão. E de forma muito específica, ela se faz presente no crepúsculo, naquele tom rosado, quase avermelhado que tinge o céu no fim do dia. E essa transição do dia para a noite parece estar muito ligada ao arquétipo do mimetismo que a dissertação aborda com tanta propriedade. Pois é, fala um pouco mais sobre esse mimetismo. A capacidade de mimetismo é, talvez, o traço de sobrevivência mais refinado dessa orixá e dos seus iniciados. A neblina ou crepúsculo não são só fenômenos estéticos. Eles representam o poder de camuflagem. De se esconder à vista de todos. Exatamente. Ewa consegue estar absolutamente presente em um ambiente, mas se manter invisível aos olhos de quem não deve enxergá-la. É um mecanismo de defesa e proteção implacável. E isso reflete nas pessoas, né? Porque analisando o perfil psicológico que está lá nos tratados, nota-se que pessoas regidas por essa energia desenvolvem uma adaptabilidade impressionante. Conseguem transitar por diferentes esferas sociais e ambientes hostis, ajustando a própria forma de agir.
mas mantém a sua essência verdadeira completamente blindada. Totalmente oculta. E falando sobre os paramentos e as ferramentas litúrgicas que o Samuel Abrantes detalha na pesquisa da UFRJ, a lista de símbolos é muito contundente. É uma iconografia bem específica. Sim, a gente vê o ofar, que é o arco e flecha, o arprão, a âncora, a espada e o ejô, a serpente. Uma iconografia de caça e combate. Mas com uma paleta de cores muito vibrante, né? Variando entre o vermelho vivo, o coral e tons de rosa. E quando a gente cruza esses elementos visuais com o sincretismo religioso brasileiro, o domínio sobre a visão ganha um contorno muito interessante. Conta pra gente, como se dá esse sincretismo? A associação sincrética com Santa Luzia, que é celebrada em 13 de dezembro e é conhecida como a protetora dos olhos, ilustra perfeitamente essa ponte conceitual. É fascinante. O que as fontes revelam é uma sobreposição genial entre a visão física, ocular, e a visão interna, o sexto sentido. Então Euá não governa só a capacidade de enxergar o mundo material. De forma alguma, ela rege a percepção extrasensorial, a intuição pura que permite antever um perigo muito antes de ele se materializar no plano físico. Isso explica por que a tradição oral confere às filhas de Euá uma clarividência natural tão aguda, né? E tem um detalhe litúrgico vital que aparece em todos os registros e fóruns, que é a manifestação restrita dela. Sim, a tradição assegura que a energia de Euá é assentada exclusivamente em cabeças femininas. Homens não rodam com o Euá. E essa restrição de gênero na iniciação é um ponto de partida para debates acaloradíssimos. E a gente vai explorar a fundo esse choque logo mais. Mas antes disso, mergulhar na mitologia e nos itãs é essencial para entender como essa personalidade se formou. Com certeza, os itãs revelam a essência dela. E as histórias não retratam uma força bélica de confronto direto. Pelo contrário, lendo o itã da fuga da morte, Aiku, fica muito claro o papel da astúcia. É um dos meus preferidos. É incrível. A narrativa mostra Euá na beira do rio, cuidando das roupas dela, quando Orumilá surge correndo desesperado, sendo caçado pela morte. Em vez de lutar, Euá age com uma frieza estratégica absurda. O desfecho dessa narrativa define o status litúrgico de Euá no panteão. Ela rapidamente reúne as roupas, emborca o seu igbá, a sua gamela sagrada, sobre Orumilá e senta calmamente em cima. Finge o costume, né? Literalmente. Quando a morte questiona ela sobre o paradeiro dele, ela despista apontando para a direção oposta do rio. O que a gente precisa extrair dessa fonte é o peso teológico dessa ação. Porque Orumilá não é qualquer um. Exatamente. Orumilá é a divindade suprema da sabedoria e dos oráculos. Ao ter sua existência salva pela inteligência tática de Euá, ele, em profunda gratidão, outorga a ela o dom da vidência plena através do jogo de búzios. A lição central aí é a supremacia da astúcia e da estratégia sobre a força bruta. E isso fundamenta o Igbá de Euá como um símbolo máximo de proteção absoluta e manutenção da vida. Nossa, e a pesquisa acadêmica traz outros encontros bem marcantes, como aquele episódio com Obaluayê. Sim, o encontro das palhas. Isso. O texto relata um momento em que Euá, movida pela curiosidade, decide levantar as palhas que cobrem o Baluayê durante uma festividade. E, ao fazer isso, ela se depara com uma luz avassaladora, Semelhante à força do próprio sol. que quase cega ela. É uma imagem fortíssima da revelação da energia vital e curativa dele, mostrando a beleza oculta sob a palha das doenças. E essa interação vai além da curiosidade. Ela estabelece uma cumplicidade energética duradoura entre os dois. Isso fica evidente em outro mito crucial, onde Xangô persegue Euá de forma implacável. Tentando submeter ela às vontades dele. Exato. E a inteligência estratégica de Euá entra em ação de novo. Sabendo do pavor que Xangô tem da morte e dos eguns, dos espíritos, ela busca refúgio no cemitério. Que é o domínio de Omolu. Domínio de Omolu. Lá, ela invoca sua neblina característica, se misturando às sombras e aos espíritos. Xangô, aterrorizado com a energia do local, abandona a perseguição. Ele foge. A leitura psicanalítica e teológica desse itã mostra um orixá que escolhe o isolamento, a solitude sagrada do cemitério, como um ato de autonomia suprema.
Ela rejeita a submissão a qualquer força patriarcal. É a personificação do controle sobre o próprio destino. Mas a mitologia também impõe limites e proibições bem rígidos. O Ewó, que é o grande tabu de Ewá documentado nas fontes, envolve um animal muito comum, a galinha. Esse tabu é incontornável. A história oral repassada nos compêndios conta que Ewá, depois de purificar e lavar meticulosamente as roupas dela, deixou tudo secando. E aí, uma galinha se aproxima, começa a ciscar e arremessa sujeira sobre toda aquela pureza recém-lavada. A ira de Ewá resulta em uma maldição direta sobre a ave. E esse é um excelente exemplo de como a mitologia molda a regra prática de forma inegociável dentro da liturgia. Não é só uma historinha. De jeito nenhum. O mito é o fundamento da restrição. O episódio da galinha sujando as roupas transformou o animal no maior tabu para essa energia. Nos rituais consagrados a Ewá, a proibição é severa. Uma galinha não pode sequer circular nas imediações do barracão. A aversão à sujeira ciscada transcende o mito e se converte em uma exigência extrema de pureza física e energética em tudo que envolve essa orixá. Pureza absoluta. E essa intolerância com o que corrompe a pureza ecoa muito na forma como a liturgia lida com o corpo físico, o que nos leva a um dos tópicos mais complexos e debatidos que a gente encontrou nas comunidades online e nos fóruns. A relação entre a iniciação e o conceito de virgindade. Exato. E só para deixar muito claro para quem nos ouve, diante dessa diversidade de visões que os textos apresentam, o nosso compromisso aqui é observar e relatar o debate com total imparcialidade. Sem julgar qual lado está certo ou errado. Isso. O fato inegável é que esse pré-requisito litúrgico gera angústias e discussões muito reais nos terreiros de hoje. A base desse debate está ancorada em uma visão teológica extremamente tradicional. O conceito de Ewá, como a Virgem da Mata Virgem, não é só uma metáfora poética. Para as correntes puristas, é uma condição energética. Uma incompatibilidade vibracional, certo? Precisamente. A crença fundamental sustenta que o axé de Ewá é imaculado. Sob essa perspectiva rigorosa, a energia da orixá seria incompatível com as dinâmicas da atividade sexual. Mais especificamente, o contato com a energia masculina, a penetração e a presença do sêmen. O dogma decreta que a energia só pode ser assentada plenamente na cabeça de meninas ou mulheres que se mantenham virgens fisicamente. Qualquer alteração nesse estado corromperia o laço energético original. E lendo os relatos nos fóruns, dá para sentir o peso prático desse dogma. Tem dezenas de depoimentos emocionados de mulheres na faixa dos 20, 30 anos, ou até matriarcas de família, que vão consultar o jogo de búzios e descobrem que pertencem a Ewá. E o choque é imediato. O relato comum é sempre na linha de: se eu não sou mais virgem, como fica minha vida espiritual? A energia que me rege vai virar as costas para mim. É um dilema contemporâneo brutal entre o fundamento imemorial e a realidade de quem chega ao terreiro buscando acolhimento. Mas a comunidade não é estática, e a riqueza dos debates documentados prova isso. As lideranças e zeladores desenvolveram caminhos litúrgicos para solucionar esse impasse. Eles se dividem, basicamente, em duas grandes correntes, não é? Isso. A primeira corrente propõe uma leitura filosófica da tradição, introduzindo o conceito de virgindade espiritual. Como isso funciona na prática? Para esses praticantes, a pureza exigida por Ewá não reside na anatomia, mas na castidade das intenções, na retidão do caráter e na pureza da alma. Se o indivíduo carrega a essência correta, a iniciação acontece independentemente do histórico sexual. Transferindo o rigor físico para o plano moral. É uma adaptação profunda. Mas a segunda corrente mencionada nos fóruns parece manter o rigor físico intacto. Eles criam uma solução ritual para não deixar a pessoa desamparada, não é isso? Exatamente. A segunda via preserva o preceito anatômico tradicional, mas oferece um recurso litúrgico de muito respeito. O fundamento dita que Ewá jamais abandona uma filha. No entanto, se essa filha não atende mais ao requisito físico, a tradição estipula que Ewá designa outra Iabá. Geralmente Oxum ou Yansan. Isso, para assumir a linha de frente do processo iniciático.
A pessoa é então iniciada para essa segunda divindade, que atua como um escudo. Isso garante o caminho de evolução espiritual da iniciada, sem que se cometa a quebra do tabu ancestral de Ievá no assentamento principal. É uma demonstração sofisticada de como a teologia se organiza para proteger tanto o sagrado quanto o ser humano. Essa engenharia ritualística para acomodar a vida humana dentro de um dogma tão antigo é fascinante. É a religião viva, se adaptando sem perder a essência. E as diferenças de interpretação não se limitam só à iniciação. A pesquisa do Samuel Abrantes e os compêndios mostram que as próprias nações do candomblé enxergam a origem e a presença de Ewa de formas muito distintas. Olhando para as raízes primordiais, as fontes apontam a tradição Jeje como o núcleo original dessa energia. As evidências etnográficas e teológicas convergem para isso, né? A matriz mais antiga de Ewa está cravada na história dos povos Marri e no antigo reino do Daomé, que fundamentam a nação Jeje no Brasil. O detalhe fundamental aí é que na cosmologia Jeje não falamos em orixás, mas em voduns. Ela é cultuada como o vodum Oua. E a profundidade mística atinge o ápice na relação dela com a serpente Dan, não é? A grande cobra celestial que morde a própria cauda, o Uroboros. É a representação suprema do ciclo infinito da existência, da transmutação da vida que não tem começo nem fim. Os textos mitológicos frequentemente colocam ela ao lado de Oxumaré. Eles sugerem que ambos operam como duas metades complementares de um arco-íris cósmico. A complementaridade na tradição GG é belíssima. O Xumaré rege o movimento contínuo, a transformação visível e a renovação dos ciclos terrestres. Em contrapartida, Ewa personifica a outra metade necessária para o equilíbrio. O ocultamento. Isso, a preservação do mistério e a estabilidade daquilo que não pode ser revelado. Eles funcionam como engrenagens de um mesmo sistema de preservação da vida. O grande salto analítico surge quando a gente observa a assimilação dessa energia pelo candomblé Queto, de matriz iorubá, que é a nação majoritária no Brasil. Como esse vodum complexo foi integrado ao panteão Nagô, a ponto de ser amplamente reconhecido como a orixá Ewa. As fontes dizem que foi um processo com bastante ruído histórico. Ruído de interpretação, certo? Exato. Devido à raridade do seu culto direto e ao rigor extremo de seus sabus, muitas casas durante muito tempo passaram a considerar Ewa erroneamente como sendo apenas uma qualidade ou um desdobramento de divindades maiores. Como o Iemanjá ou o Oxum. Mas a recuperação dos tratados de Ifá e a consolidação da tradição oral corrigiu essa distorção. A nação Quetu a estabeleceu definitivamente como uma orixá totalmente independente. E na árvore genealógica divina Nagô, ela ganha a posição de filha dileta de Nanã Buruquê e de Oxalufã. Essa filiação carrega um simbolismo avassalador. Ela herda a sabedoria ancestral, profunda e silenciosa da lama primordial de Nanã. E isso é combinado com a luz branca, pura e pacífica da criação de Oxalufã. É uma realeza baseada no domínio absoluto do segredo. E nos fóruns virtuais, essa discussão sobre origens esbarra frequentemente na nação Angola. É impressionante como a pergunta "quem é Ewa?" na Angola surge de forma constante. E as respostas que a gente documentou nesses espaços de debate oferecem uma lição muito importante sobre respeitar as fronteiras estruturais de cada matriz. A tentativa de encontrar correspondências exatas entre matrizes africanas distintas sempre gera muita confusão. O candomblé de nação Angola está calcado em raízes bantu. E a estrutura linguística, filosófica e de culto é fundamentalmente diferente das bases iorubá do Queto ou Fon do Jeje. Os registros teológicos puristas são categóricos. Não existe um inquice no panteão bantu que seja a tradução literal ou a réplica exata da orixá Ewa. O que acontece na prática, e que os fóruns refletem muito bem, é que alguns zeladores buscam aproximações por afinidade energética. Acabam citando Enquice e Catamba. Citam Catamba devido à regência sobre fenômenos atmosféricos, águas revoltas e ventos femininos. Mas do ponto de vista do rigor estrutural, a identidade energética, os itãs, e principalmente os iôs e tabus de Ewa,
são de exclusividade do domínio Keto e Jeje. Forçar um sincretismo interno muitas vezes acaba descaracterizando a beleza e a lógica litúrgica de cada tradição. Tem que ter esse cuidado. É fundamental preservar a particularidade de cada nação. Bom, olhando para toda essa densidade, as nascentes intocadas, o domínio sobre a vidência, a fuga espetacular da morte salvando Orunmila e os labirintos teológicos da virgindade e das nações, a grande questão que fica é o legado prático de Ewa. Sintetizando todas essas fontes, o que fica como a grande lição dessa divindade? O cerne de todo esse estudo é o ensino sobre os limites do visível. Ewa é a prova de que a inteligência sutil, a adaptação silenciosa e o domínio absoluto sobre a intuição são recursos de sobrevivência infinitamente superiores ao embate direto. É a supremacia da astúcia. Exato. Ela ensina a urgência de identificar e preservar os santuários intocáveis. Quer estejamos falando das florestas virgens e águas que ela protege na natureza física, quer estejamos falando da preservação da essência interior contra as corrupções morais do mundo. O poder monumental do mimetismo e da preservação, e a pesquisa de indumentária traz um detalhe litúrgico muito curioso sobre as ferramentas dela, que serve perfeitamente para encerrar a nossa imersão de hoje. O Adô. Isso. A tradição conta que Ewa carrega junto de si um pequeno recipiente, uma cabaça sagrada chamada Adô, e dizem que dentro desse Adô ela guarda o pó mágico da invisibilidade. Um símbolo poderosíssimo. É através desse mistério que ela manipula o nevoeiro. Ela camufla não apenas a si mesma, mas garante a proteção e o ocultamento de todos os seus. E essa ideia do pó da invisibilidade lança um pensamento que reverbera muito além do espaço do terreiro. Sem dúvida. Se aplicarmos a metáfora do Adô à engrenagem da vida contemporânea, o impacto é profundo. Total. A gente vive esmagado por uma cultura que exige a exposição incessante. A métrica de sucesso parece estar totalmente atrelada a quem consegue ser visto, ouvido, notado e consumido nas vitrines virtuais 24 horas por dia. A energia de Ewa serve como uma guilhotina conceitual contra essa obrigação moderna. Ela instiga o questionamento final. Diante dessa histeria coletiva para aparecer e ser validado publicamente, qual é o grau de poder e de liberdade mental de quem consegue escolher, de forma consciente e deliberada, onde, quando e para quem se tornar visível? Uma reflexão necessária para os nossos tempos. É uma virada de perspectiva espetacular. Em um mundo desesperado por atenção, talvez o poder de desaparecer, a capacidade de manter o próprio mistério intacto na neblina, seja de fato o maior dos superpoderes. A verdadeira soberania sobre si mesmo. Fica essa reflexão sobre o valor da nossa própria invisibilidade. Agradeço imensamente a quem acompanhou a gente pelas nuances e segredos desse mergulho pelas águas de Ewa. A curiosidade é o que move a nossa jornada e nos encontramos na próxima análise. Até lá! Até a próxima.